Afinal de contas, o homem negro tem privilégios ou não? Olá, gente! Bem-vindas a Dodi, bem-vindos a Dodi. Se não está inscrita nem inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever agora. Hoje é o 5º vídeo sobre o mês da consciência negra. Tá tendo vídeo todo dia aqui no canal, um por dia. Então se inscreve para poder acompanhar, saber o que está acontecendo. Os temas serão temas, assim, modéstia à parte, bem maravilhosos. Então se inscreve, deixa like, vai comentando, compartilha. Se não me conhece, meu nome é Giovanni Vicente, vai lá nas redes sociais, saber quem eu sou, me seguir e enfim. O tema é esse aí mesmo, homem negro tem ou não privilégio? E a gente vai respondendo durante o vídeo. E aí eu queria usar um exemplo recente de uma Miss lá de Mato Grosso que humilhou um rapaz que era entregador da Uber Eats, que era um rapaz negro, e ela é uma mulher branca, porque geralmente concurso de Miss só tem branca. Ela humilhou esse rapaz, e aí teve uma comoção enorme. Ela humilhou ele por conta da condição de trabalho dele e etc. Teve uma comoção enorme, ela perdeu o título de Miss por conta dessa comoção. E aí ele acabou indo no programa de TV, ganhou uma moto para poder trabalhar, porque ele trabalhava de bicicleta, inclusive. Esse caso revela muito pra gente sobre algo que às vezes não é muito dito e que precisa ser dito, que é o fato de que mulheres brancas oprimem sim homens negros. Oprimem racialmente e economicamente, porque a nossa sociedade está estruturada de forma racista. Como a questão racial é muito central e como aqui a divisão é primeiramente uma divisão racial, ou seja, você tem uma branquitude privilegiada e aí você tem o povo negro prejudicado e os povos indígenas prejudicados. Então, como a branquitude e pessoas brancas são privilegiadas enquanto um povo, é óbvio que mulheres brancas vão oprimir pessoas negras porque elas têm poder para isso. Essa sociedade permite isso a elas. Então, dentro dessa lógica, não dá para pensar privilégio para homem negro, porque homens negros não possuem privilégio nessa sociedade. Sim, nós, homens negros, não possuímos privilégios nessa sociedade, mas vamos com calma para você entender. Por exemplo, nós, homens negros, somos as pessoas que são mais presas, as que menos conseguem se formar porque abandonam a escola lá no ensino médio, no ensino fundamental, ou porque precisa ajudar a família a ganhar dinheiro, ou porque não se sente pertencente àquele espaço que é a escola. Nós somos as pessoas que mais estão em situação de rua, né? Tem muitos homens negros em situação de rua e, enfim, a nossa situação econômica, social é bem ruim. E aí quando você olha as mulheres brancas, elas têm mais formação, elas ganham salários melhores que a gente, elas têm melhores condições de vida e etc, né? E é por isso que não dá para pensar privilégios quando a gente vai falar de homens negros, porque a estrutura econômica e social não permite isso pra gente, sabe? Não permite. Essa estrutura está pensada para favorecer e privilegiar pessoas brancas acima de qualquer outro tipo de pessoa. Isso não quer dizer que nós, homens negros, não reproduzimos machismos. É óbvio que a gente reproduz. E a gente precisa repensar esses machismos, parar de reproduzir esses machismos, repensar mesmo de verdade a forma como a gente enxerga as mulheres, como a gente trata as mulheres. E também porque, no final das contas, esse machismo se volta contra a gente. Porque essa estrutura, como ela é branca, no final das contas, ela favorece apenas o homem branco. E a gente, homem negro, muitas vezes acha que isso privilegia a gente de alguma forma e reproduz machismo achando que está de boa quando não está. Prova disso é, quando homens brancos são machistas e pedem desculpas, essas desculpas são mais aceitas com mais facilidade pela sociedade. E quando homens negros são presos por alguma violência de cunho machista, eles ficam menos tempo na cadeia, sabe? Enquanto homens negros, quando são machistas e pedem desculpa, a sociedade tem mais dificuldade de desculpar. E são homens, nós negros, que mais ficam presos. É o que mais passamos tempo dentro de um presídio. Porque essa sociedade ela é punitivista com pessoas negras principalmente. Então, como pensar privilégio nessa estrutura? Não tem como pensar. Nós somos prejudicados por essa estrutura. Então, não existe privilégio para o homem negro. O que existe é marginalização, prisão, violência policial, péssimos salários, uma condição de vida econômica horrível e zero possibilidade de ascensão social. Ou seja, nossas condições nesse país são horríveis. Não existe privilégio para o homem negro aqui, porque não existe privilégio para o povo negro. Somos, enquanto povo, prejudicados por essa estrutura, por essa forma de poder que está dada aqui, sabe? Então não existe privilégio pra gente. Como eu disse, reproduzimos sim machismo e outras formas de opressão e de preconceitos, mas quando a gente pensa na sociedade como um todo, não estamos sendo privilegiados por ela.
porque quem está sendo privilegiado são pessoas brancas. Então, a gente tem várias questões aí a se pensar, sabe? Homens negros não possuem privilégios, homens negros estão sendo prejudicados por esse sistema. Então a gente precisa tomar cuidado com o uso das palavras, muito cuidado, sabe? O caso dessa menina revela muito disso, revela de como a sociedade funciona, porque a gente pode usar um caso para entender a sociedade como um todo, né? E a gente tem o caso desse menino, desse Uber Eats, que foi feito de chacota por essa garota, e enfim. E se não tivesse tido a comoção que teve, ela não teria perdido o título de Miss, ele não teria ganhado essa moto. Então a gente sabe muito bem como as coisas funcionam. Então o homem negro não tem privilégio nessa sociedade, a gente precisa rever sim as opressões que a gente reproduz, mas tendo consciência da sociedade que a gente vive. E aí, por isso que eu digo, quando uma mulher branca diz que quer ter os mesmos direitos que os homens, se ela não pensa a questão racial aí, e se nesse discurso ela fala com essas palavras, no meu ouvido e na minha mente o que ela quer dizer é que ela quer ser igual aos homens brancos, quer ter os mesmos direitos que este tipo de homem. Porque se ela quiser ter os mesmos, que se a mulher branca quiser receber o mesmo tratamento que o homem negro, ela vai ter que retroceder muitas casas, porque aí ela vai literalmente passar a ser mais presa, a não ter tanto acesso à educação, receber péssimos salários, a não ser representada na política e, enfim, retroceder de forma absurda. Por isso que quando mulheres brancas dizem que querem ter os mesmos direitos que os homens e não pensam aí a questão racial, inconsciente ou conscientemente ela está dizendo que quer ser igual aos homens brancos e os outros que lutem. Porque nessa forma de sociedade, elas, enquanto povo, estão sendo privilegiadas porque são brancas, entendeu, meu querido? Elas só estão atrás lá dos homens brancos, somente. Quando a gente fala de questões raciais, econômicas e sociais, né? Tá tudo junto, tudo no mesmo bolo aí. Então, esse tema é um tema delicado, mas precisava falar ele aqui, precisava falar sobre ele nesse canal, principalmente nesse mês. Comenta as suas impressões sobre esse tema, se você concorda, e deixa like e se inscreve nesse canal, porque é muito importante. Esse tema precisa ser compartilhado, então compartilha também. Beijos.